Fim de Copa do Nordeste para os times do Grupo A acabou. Hoje foi a última rodada. Todos os times entraram em campo de maneira simultânea e já temos todos os classificados e todos os eliminados. E agora também os times do Grupo B já sabem quem vai enfrentar em cada posição que terminar aí essa fase de grupos. Vamos falar sobre os jogos? Primeiramente, gente, agradeço aí a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no Espaço da Bola para dar essa forcinha, sempre falando aqui dos times do Nordeste, né, da Copa do Nordeste, dos nossos times aqui da nossa região, né, dando ênfase aqui às nossas equipes. E dá o like também aqui no nosso vídeo para ele ficar cada vez mais em alta aqui no YouTube e mais pessoas poderem conhecer o nosso conteúdo. Vamos lá falar um pouquinho sobre a tabela que já está na tela aí para vocês, né? Vamos primeiramente falar sobre os jogos, né? Deixa eu dar um zoom maior aqui para os jogos ficarem aqui no meio, para a minha câmera não tampar os jogos. O time do Ferroviário, ele ganhou de 2-0 aí da equipe do Souza, jogo que esse daqui, quem ganhasse esse jogo já estava classificado matematicamente, né? E um empate entre eles dois determinaria a eliminação dos dois, porque o CRB ganhou da equipe do Fortaleza. E aí o time do CRB ultrapassaria Ferroviário e Souza se eles tivessem empatado. Então esse resultado foi importantíssimo aqui em relação ao Ferroviário, né? Porque estava 1-0 durante boa parte ali do primeiro tempo e correu o risco de tomar um empate. O Souza estava pressionando bastante, mas no finalzinho ali fez o segundo gol e garantiu aí a classificação para o time do Ferroviário. O time do CRB ganhou o jogo, fez a sua parte nesse momento, mas acabou sendo eliminado pelo resultado consequência da rodada. Inclusive o Ferroviário, ele era o lanterna do Grupo A, 2 rodadas atrás. Ganhou do próprio CRB aqui em Maceió e entrou no G4, se não me engano, ele era o lanterna, né, do grupo. 2 rodadas atrás, eu acho, ele tinha 4 pontos, né? Então ganhou os 2 últimos jogos aqui, o Ferroviário, e conseguiu ter essa vantagem, né, de precisar apenas ganhar, de ter a matemática ao seu lado. E aí vence o CRB aqui em Maceió e vence o Souza agora em casa e se classifica. E mesmo o CRB ganhando aí da equipe reserva do Fortaleza, foi eliminado o time do CRB. Tchau, galinhada. Brincadeira, galera, não me levem a sério não, eu gosto de fazer resenha mesmo. Mas enfim, o Fortaleza é um time que teve muita dificuldade de jogar contra o CRB, principalmente de fazer o gol, obviamente, né? Porque o time do Fortaleza criou várias chances, criou várias oportunidades, mesmo com o time reserva, mas teve muita dificuldade, né? O time do CRB conseguiu se segurar, conseguiu evitar que o Fortaleza fizesse os gols, né? Mas isso não foi suficiente. Ganhou o jogo e, inclusive, prejudicou a equipe do Fortaleza, que sai muito chateada com esse resultado porque cai uma posição e vai jogar contra o Bahia. Muito provavelmente vai jogar contra o Bahia. Daqui a pouco a gente passa pela tabela e fala sobre as classificações, tá? O Altos venceu a equipe do Sport, mas precisava que não só esse jogo entre Ferroviário e Souza fosse um empate, mas também precisaria que o CRB não ganhasse o seu jogo. Precisaria que esse jogo aqui o CRB perdesse pontos, um empate ou uma derrota do CRB. E aí o Altos, mesmo ganhando do Sport dentro de casa, não foi o suficiente para passar de fase. E o Motoclube, que saiu vencendo a equipe do Vitória e tomou o empate, acaba sendo eliminado também. E a gente não teve muitas mexidas na tabela de classificação. A única coisa que aconteceu aqui foi que os times eliminados aqui, cada um subiu uma posição, exceto a equipe do Souza, e a gente teve a troca entre Ferroviário e Fortaleza. Então, até a classificação do Grupo A é meio indigesta para os times do Grupo B, principalmente o líder, né? Porque geralmente quando você é o líder de um grupo e vai fazer o cruzamento, você vai pegar o 4º colocado do time do grupo rival, no caso da Copa do Nordeste. E aí você, em tese, pegaria o 4º melhor classificado, né? Ou o pior classificado do outro grupo. Então,
o primeiro colocado do grupo B, que muito provavelmente vai ser o Bahia. O Bahia tem, 2 jogos ainda para se fazer e precisa de um empate apenas para garantir a primeira colocação. O Bahia vai jogar contra a equipe do Náutico na última rodada, mas antes disso, vai jogar contra a equipe do Confiança pela 5ª rodada, jogo adiado. Então, joga por um empate contra o Confiança ou um empate contra o Náutico, né, para ser o primeiro colocado. Então, muito possivelmente, o Bahia será o primeiro colocado do grupo B. Então, a gente tem praticamente aqui um duelo definido, que é Fortaleza e Bahia. E o segundo colocado do grupo B vai enfrentar o Ferroviário, que pode ter se classificado aí melhor do que o Fortaleza, mas não por isso o Ferroviário é um time melhor do que o Fortaleza. Né? O Fortaleza, inclusive, pegou o Ferroviário na Copa do Nordeste e meteu 4-0. O Fortaleza venceu a equipe do Ferroviário na semifinal do Campeonato Cearense. Então, assim, mesmo tendo uma pontuação melhor, o Ferroviário não é um time melhor do que o Fortaleza. Então, até falando de quartas de final, o segundo colocado do grupo B vai ter uma vida mais fácil nas quartas de final, tá? Então a gente tem esse detalhe. Vitória e Sport não trocam de posição, então ficam aí, né? O Vitória é o melhor colocado, o Sport o segundo melhor colocado, vão ter o mando de campo ao seu favor, e Ferroviário e Fortaleza ficam aí como visitantes na próxima fase da Copa do Nordeste, pelo cruzamento, né? E detalhe, se o Fortaleza tivesse vencido a equipe do CRB dentro de casa, teria ultrapassado o time do Sport, estaria em segundo colocado e teria garantido o mando de campo. E, de quebra, não enfrentaria, muito possivelmente, o Bahia, né? De cara, na próxima fase. Teria um adversário, em tese, mais acessível, digamos assim. Deixo em aspas, exatamente porque o futebol é uma caixinha de surpresas. Né? Você pode, por exemplo, pegar o Bahia e passar de fase, ou pegar, sei lá, o Souza, que foi o último colocado aqui do grupo A, por exemplo, e acabar perdendo. O futebol é uma caixinha de surpresas. Futebol tudo pode acontecer. Mas, enfim, foi um tropeço da equipe do Fortaleza ter perdido para a equipe do CRB, mas já estava classificado e o Fortaleza até entrou em campo nesse jogo, como eu falei, né? Meio ainda abalado com a derrota no campeonato cearense, e entrou com a equipe completamente modificada, também pensando no final de semana, que é a estreia na Série A. Né? Assim como entrou em campo com a equipe modificada, eu acho a equipe do Sport, o Vitória também, e mesmo que tenham tido titulares, eu não acompanhei o jogo do Sport nem o do Vitória, tá? Nenhum momento. Eu acompanhei principalmente Fortaleza e CRB, e depois a reta final de Ferroviário e Souza, tá? Então, eu não vi não vi o Sport nem o Vitória, mas mesmo que tenha entrado com alguns titulares ou que alguns jogadores principais tenham atuado, eles não atuaram com 100% de atenção, de foco, de vontade nesse jogo, porque tem uma estreia de Série A do Campeonato Brasileiro, é outra coisa, né? É outro nível, outra disputa. Então, teve também esse detalhe, por isso que a gente teve aí até algumas, entre aspas, zebras, posso dizer assim. Então, tem também esse detalhe aí dessa última rodada, tá? Mas, enfim, parabéns aos classificados, aos eliminados aí também, né? O Altos e o Souza ainda tem a Série D em disputa, o Motoclube tem ainda o Campeonato Maranhense em disputa, o CRB chupa, né? Toma. Brincadeira, eu sempre tiro uma daqui, velho. Mas, aos classificados, parabéns aí e vamos para a próxima fase. Falando do grupo B agora, o Bahia jogou contra o Ceará hoje, né? Pelo um dos jogos atrasados que tinha, e venceu 3-2, um jogo bastante movimentado. O Bahia abriu 3-0, depois o Ceará fez mais 2 gols, terminou 3-2 para a equipe do Bahia, então foi um jogo muito movimentado. O Bahia arranca aí na liderança e agora o time do Bahia sabe, né, quem pode enfrentar. Não sei o que o Bahia vai querer fazer aí nessas últimas rodadas aí, mas um pontinho do Bahia garante a primeira colocação. Um pontinho do Bahia garante uma quarta de final contra o Fortaleza, bicho. Duelo pesado.
Então, até eu acho que os times do grupo B estão torcendo para passar em segundo colocado, sabe? Mas, enfim, a briga aqui tá muito grande, ainda pode embolar mais ainda, porque se o Bahia perder para o Confiança, por exemplo, o Confiança venha 10 pontos também, aí ficaria Bahia 13, CSA 10, Ceará 10, Confiança 10, né? E aí embolaria tudo de vez na classificação, sabe? Mas vamos ver como é que isso vai acontecer. A gente precisa ainda esperar a definição da data do jogo entre Confiança e Bahia e depois a confirmação da data da última rodada para a gente poder definir aí esse grupo B, tá bom? Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso canal, gente. Tamo junto, muito obrigado. E é isso, galera. Até a próxima. Falando aí sobre os times do Nordeste sempre. Não se esquece de se inscrever aqui, tá? Temos nossas lives também, terça e sexta pela manhã, sempre debatendo com vocês e trazendo esses assuntos aí sobre o futebol. Tá bom, galera? Grande abraço a todos, boa noite e até a próxima, queridos. Valeu.